Bom dia, hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, estamos lendo o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Esse é o nosso terceiro encontro do ano, se não me falha a memória. Eu vou iniciar com um poema, que é o nosso habitual, e eu escolhi algo bastante reflexivo, um poema de Rudolf Steiner. Admira a beleza, defende a vontade, venera a nobreza, escolhe a bondade. Assim é que o homem será conduzido às metas da vida, aos retos caminhos na hora em que age, à paz quando sente, à luz quando pensa, e aprende a confiar na regência divina de tudo o que há no vasto cosmo, no fundo da alma. Bom dia. Bom, como estou só, deixa eu ver. Quem gostaria de ficar como co-host, caso eu passe por algum aperto e a turma toda não caia? Soraya, posso colocar você como co-host? Pode ser. Vamos lá. Assim, a gente pode não perder a conexão e voltamos lá. Mas hoje o dia está bonito, acho que não teremos problema. Estamos no capítulo da visão geral da biografia, na versão, edição 7, que é a que eu estou lendo, é a página 25, né? Logo depois daquela figurinha, né, que traz a plantinha na terra, água, terra e calor, luz lá em cima. Então, eu vou voltar um pouquinho no parágrafo os chineses. Todo mundo encontrou? Os chineses possuem o seguinte provérbio para expressar as fases da vida: levamos 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para tornar-nos sábios. Ao contrário dos animais, realmente levamos muito tempo para tornar-nos sábios. O bezerro, quando nasce, já sai andando e sabe onde encontrar seu alimento. O ser humano, porém, leva 14 anos até poder iniciar a capacidade reprodutora e 21 anos para tornar-se adulto e de maior idade, ou seja, totalmente responsável por seus atos. Por que essa diferença? Ao olharmos o ser humano, precisamos levar em conta suas 3 instâncias, conhecidas desde épocas bíblicas: a físico-biológica, que denominamos corpo vivo, a anímica, ou alma, e a espiritual, ou seja, corpo, alma e espírito. Esse é o primeiro princípio antroposófico desse olhar ampliado do ser humano. Somos constituídos de corpo, alma e espírito. A parte físico-biológica engloba não só a corpórea visível, mas também a fisiológica, isto é, a vida e a função dos órgãos que emancipa as substâncias físicas do nosso corpo das leis físico-químicas, dando-lhe forças vitais. Na antroposofia, fala-se em corpo físico e corpo vital, ou etérico. Nas plantas, esse corpo vital faz com que elas cresçam na direção oposta à gravidade. São forças centrífugas que atuam através da periferia do cosmos. No homem, elas formam um corpo individualizado, nosso corpo vital. Ok, bom dia, Flávia. A distinção entre alma e espírito não é fácil, mas o seguinte poema de Goethe nos ajudará.
Canto dos espíritos sobre as águas. A alma do homem é como a água. Do céu vem, ao céu sobe, dele de novo tem que descer à terra em sua mudança eterna. Corre do alto rochedo a pino o veio puro, então, em belo pó de ondas de névoa, desce a rocha lisa e, acolhido de manso, vai tudo velando em baixo murmúrio lá para as profundezas. Erguem-se penhascos de encontro à queda, vai espumando em raiva degrau em degrau para o abismo. No leito baixo, desliza ao longo do vale relvado, e no lago manso, passem o rosto os astros todos. Vento é da vaga o belo amante. Vento mistura do fundo ao cimo ondas espumantes. Alma do homem, és como água. Destino do homem, és como o vento. Um bom poema para meditação. A alma humana ou psique, da palavra grega psique, mais abrangente do que a palavra portuguesa psique, engloba não só a atividade pensante do ser humano, mas também a parte do sentimento e a parte do agir no mundo. Rudolf Steiner fala em pensar, sentir e querer. No organismo humano, estas atividades possuem seus órgãos ou instrumentos físicos correspondentes. No organismo neurosensorial, com sede na cabeça, reside o pensar. O sentir reside no organismo rítmico, ou seja, no coração e nos pulmões, portanto, no tórax. E o querer reside no sistema metabólico locomotor, incluindo toda a parte metabólica, os órgãos reprodutores e os órgãos volitivos. Portanto, onde existe ação, existe inconsciência, como nos órgãos metabólicos e nos membros com seus músculos. Então, aqui ele definiu a alma, né? Primeiro ele definiu o corpo e falou que o corpo é a parte física e a parte vital. Agora ele fala da alma, e a alma tem os seus componentes, né? A parte pensante, o sentir e o querer. E ele faz uma associação, né? O pensar no neurosensorial, o sentir, né? No coração e pulmões, e o agir, né? A vontade, o querer, que está no metabólico motor, na nossa parte mais inconsciente. Tudo bem até aqui? Perguntas? A parte espiritual do ser humano é aquela relacionada ao seu eu. O eu é a expressão de sua individualidade, que é única e expressa-se mediante o que chamamos de destino. No mundo, não existem dois seres humanos iguais, mesmo que se trate de irmãos gêmeos. Cada um possui uma individualidade e um destino diferentes. Como reconhecemos uma pessoa? Por seu modo de andar, pelos gestos, pela fisionomia, pela maneira de falar. Sem vê-la, reconhecemos-a pela voz. A polícia, por exemplo, reconhece-a pela digital única, pelo código genético, DNA, etc. Mas também a biografia dessa individualidade, desde o nascimento até a morte, é absolutamente única. Rosemary, nós estamos na página 27, na minha edição, né? Da edição 7.
Achou? Ok. Para mim, que já ouvi mais de 1000 biografias, sempre é maravilhoso, com certeza, escutar o desenrolar da biografia ao longo dos anos. E todas são únicas, fascinantes, né? Vivemos um período, né, um momento da vida onde há muita superficialidade, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. Não, somos seres humanos enquanto indivíduos, mas particulares, né? Muito particulares. Núbia, vou colocar você em mudo para que a gente possa continuar. Como se interrelacionam o espírito, a alma e o corpo ao longo da vida? Podemos representá-los por meio de 3 curvas no decorrer dos anos. E aqui ela sintetiza, né? A curva biológica está embaixo, a curva anímica é aquela meio cinza, e a curva espiritual, né? Que vem da encarnação cósmica, entra na materialidade e volta para a desencarnação. E essas linhas se cruzam entre os 21 e os 42 anos. Perguntas até aqui? Continuamos? A individualidade de natureza espiritual, Goethe denomina a eterna inteléquia, vem do cosmos e gradativamente, a partir da concepção, vai se encarnando no corpo biológico, atingindo, aos 21 anos, sua plena encarnação. A permeação e o entrosamento total do corpo, tendo trabalhado intensamente na estruturação do mesmo e amadurecido as 3 organizações ao longo dos 3 primeiros setênios: o sistema neurosensorial, rítmico e metabólico motor. Então, ela conta que nesses 3, até os 21 anos, tem 3 setênios, 7 anos, onde amadurece o corpo, amadurece o sentir e amadurece o metabólico motor, né? O rítmico e o metabólico motor. Tá dando para fazer a imagem? Bem, Laura? Bem? A individualidade permanece profundamente ligada à parte somática, também em toda a fase dos 21 aos 42 anos, para depois, gradativamente, desprender-se dos 3 sistemas, o que acontecerá em sentido inverso ao da encarnação, ou seja, primeiro o metabólico motor, depois o rítmico, e, por fim, o neurosensorial, voltando gradativamente às suas origens cósmicas. Podemos também denominar esse processo como encarnativo e desencarnante. Então, como é que a gente encarna, né? Como num mergulho, né? Primeiro o neurosensorial, depois o rítmico, depois o metabólico motor. Como que acontece esse inverso na maturidade da vida? Primeiro o metabólico motor, depois o rítmico, depois o neurosensorial. Primeiro começam as dores, né, Cecília? Dói aqui, dói ali. Não consegue pegar aquilo em cima, nem aquilo lá embaixo. Perguntas? Tudo bem? Continuamos? Odile, em relação a esse, o desencarne, você falou, vai saindo, né, em cada fase. No caso, seria também pelos setênios? Também.
É porque eu fiquei pensando, às vezes, esse desencarne, ele é algo muito rápido e aí a gente não consegue perceber que tem essas etapas, né? Das três fases. Mas você falou que também se dá pelos três, quer dizer, não pelos três últimos setênios, mas no Mas são envelhecimento mesmo, fases, né? São né? fases onde depende de cada um. Como é que isso está acontecendo com cada um, né? É, é perceptível a queda, né? A perda dessa força física, né? Isso já é um sinal do desencarne. Acontece um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas acontece esse desencarne. Depois o rítmico, né? Uma dificuldade, né? Não dá para correr até o supermercado, dá para ir andando até o supermercado. Daniela, tudo bem por aí, Laura? Tudo bem? Daniela? Nas situações de acidente, também não. Não, aí é diferente, É né? diferente, né? Isso é numa condição mais, né, natural, vai, vamos colocar Natural, assim. Tá, exatamente. tá bom, Naturalmente. obrigada. E quando acontece esse desencarne, então, se a gente for olhar a curva, as curvas, né? Após os 42 anos. Mas nós vivemos até os 100 anos, né? As pessoas vivem até os 100 anos, muitas vezes com muita saúde, mas há uma perda. E há uma perda, né? Ela vai falar da curva ABC, né? Ela vai ainda apontar isso, porque a gente precisa compensar, a gente precisa trabalhar isso, aceitar essa mudança. Assim como aceitar que a criança pequenininha ainda não tem condições de tomar decisões. Ok? Tudo bem, Daniela? Continuamos? O desenvolvimento do corpo biológico se dá em sentido ascendente desde o momento da fecundação, quando começa a multiplicação celular e a diferenciação orgânica até a total maturação dos órgãos, por volta dos 21 anos de idade. Então, esse corpo, ele vai se conformando, né? Ele não nasce pronto, né? Então, ele vai amadurecendo até os 21 anos. Aí se inicia uma fase em que parece não haver biologicamente mais modificações, embora haja uma constante renovação de substâncias. Anabolismo e catabolismo, regeneração e desgaste parecem estar em equilíbrio, e a pessoa nem percebe seu envelhecimento. Em determinado momento, porém, o desgaste sobrepuja a regeneração e o envelhecimento biológico se torna cada vez mais visível, o que ocorre principalmente a partir dos 42 anos. Então, a curva biológica começa rapidamente seu declínio até o momento da morte. Esclareceu? Melhor? Será que nessa fase há apenas perdas? Fala, Cecília. Está desligado. Então, o interessante é que a gente não percebe o envelhecimento físico, né? Mas o metabólico a gente vê, e o espiritual até, não sei se é espiritual o nome. Quando você está na rua e a pessoa fala bem assim, ou está num lugar e a pessoa fala assim, dá o lugar para a avó, dá o lugar para... Então, aí você começa a perceber que você não percebe. Aí falou assim, olha, deixa a avó passar, né? Pede... Aí tá. E a segunda observação é que quando a gente... quando o autor fez esse livro, né? Que ele fala assim, que até essa fase, né, de 7 anos, ela ainda não tem como decidir, ela não tem. E hoje, nos dias de hoje, a sociedade quer que essa criança decida,
o que ela quer vestir para ir para a aula, o que ela quer fazer durante... Então, assim, a permissividade dos pais, dos familiares, da sociedade, perguntando o que é que essa criança quer, né? Então, assim, acho que quando ele escreveu era assim, não, você não pode porque não pode, né? Você não tem força, não tem o físico, não tem aquilo, né? Você não vai dirigir um carro, uma moto, porque seu pé não alcança ali, não vai explicar isso. Não, porque você não pode, você não tem, né? E hoje você está na rua, que é o que eu sempre dou exemplo para o Odílio, né? Que eu estou aqui na rua, está uma criança fazendo Velozes e Furiosos e a mãe está sentada na calçada olhando, empinando a moto. O menino não deve ter 8 anos, mas o orgulho do pai é que ele, olha, já dirige a moto e já empina. Então, era só fazer essa observação que, cronologicamente, isso até é entendível, né? Mas, hoje em dia, a reversão é tão intensa que a gente está aprendendo, está lendo, e no meu caso específico, muito tarde, que eu digo ter conhecido o Rodolfo Stein lá atrás. Mas é isso aí. Então, veja, interessante você trazer isso, Cecília, porque o que estamos lendo, né? O que a doutora Gudrun tá trazendo dos ensinamentos de Rudolf Steiner da antroposofia com relação a um olhar para nós mesmos. São as leis biográficas. Somos individualidades, somos muito individuais, somos muito particulares, mas temos algo em comum, né? E quando a gente fala de leis biográficas, é uma sabedoria. Será que esquecemos essa sabedoria? Quando a gente, talvez, numa idade muito avançada, queira, né, se comportar como um jovem atlético no pleno potencial da sua força física, né? Ou solicitar de uma criança um comportamento adulto que ela ainda não chegou lá. Né? Isso nos faz parar para pensar só, né? Vamos pensar, vamos olhar para essa individualidade, em que momento do amadurecimento ela está e que condições ela tem de responder à vida, né? Como a gente está perdendo essa sabedoria, eu acho que em alguns momentos podemos nos perder nessa questão, né? E também respeitar que, às vezes, podemos já estar numa idade de amadurecimento que deveríamos estar respondendo à vida e não estamos, né? E por que não estamos? Hoje em dia é um desafio grande trabalhar com os pais, Daniela, sim, né? E como eu compreendo mais isso para poder ajudá-los nessa observação e nessa compreensão. Primeiro, nos ajudar a compreender, né? A entender mais, compreender isso, se perceber através de nós mesmos. Esse é o convite. Eu olho para mim e percebo as verdades que estão escritas aqui, em primeiro lugar. Se eu entendo isso como uma verdade, se eu começo a compreender isso, isso fica em mim e aí eu posso levar para frente, para os outros, né? Enquanto isso não fica claro para mim, né? Fica difícil levar para os outros. Odile, Fala, Nisa. e até como mãe de um pequeno, né, eu vejo na escolinha, assim, ainda que a escolinha dele, né, eu escolhi, ela não é 100% Waldorf, mas ela tem preceitos Waldorf, né, a maioria eles seguem bem, assim, né, a filosofia e tal, mas a pedagogia Waldorf, né, mas eu vejo, por exemplo, a escolinha do meu sobrinho, ele tem 1 aninho, ele fez 2 agora, então ele tem 24 meses, né, e aí,
a escola forçando que eles desfraudem, né? Logo, eu fico pensando assim, assim, tudo é um processo mesmo, né? E aí tentar desfraudar uma criança a partir de 1 ano e meio, assim, e forçando, porque desde o ano passado eles estão forçando o desfraude dele, né? E eu vejo a minha sobrinha, que não tem, né, muito assim, ai, mas ele tem que parar, porque senão a creche não vai querer mais, vai bloquear, porque tem que, sabe, forçando uma situação, e eu vejo a judiação que é, sabe, assim, para as crianças, né, ter que ser forçadas a isso. Então, faz muito sentido todas essas leis, né, da gente acompanhar e tentar, sei lá, fazer uma diferença, né, para esses pais E também. respeitar esse espaço, né? Essa individualidade que vem chegando e que ainda não se expressa, né? Mas tem criança que demora um pouquinho mais, tem criança que demora um pouquinho menos. Ela vai desfraudar, mas talvez ainda não seja o momento dela. Que nem assim, a criança tem 1 ano, não falou ainda. Não falou ainda. Por que ela não falou? Vamos observar essa individualidade, né? E perceber se ela ainda precisa de um pouco mais para amadurecer isso, poder. A gente está querendo encaixar em formas, né? Encaixar em formas. Isso tem que acontecer neste momento. Não, neste período, né? E vamos observar cada individualidade. Qual é o momento dela? Qual é o nosso momento, né? Vamos olhar para nós, o que ainda não está maduro em nós, mas que nós podemos resgatar por uma vontade, mas até os 21 anos ainda não está maduro isso para a gente fazer por nós, por isso precisamos de ajuda, compreensão, né? Apoio, incentivo. Continuamos? Será que nessa fase há apenas perdas? Não. À medida que o desgaste biológico ocorre, a consciência, graças ao elemento espiritual individual, tem a possibilidade de se ampliar, o que não ocorre no animal. Assim, entra-se na fase que é denominada fase do crescimento espiritual, ou fase da sabedoria. A ampliação da consciência ocorre graças ao desgaste das forças vitais que são metamorfoseadas. Que lindo isso, né? Eu perco força física, mas eu ganho consciência. Então, podemos olhar para essa criança que está chegando, ela tem uma vitalidade, mas ainda não tem consciência. E a consciência vai se ampliar à medida que essa vitalidade for se equilibrando, e a sabedoria só vem quando a gente perder essa vitalidade. Olha que rico isso, né? Tem um balanço aqui. A gente não vai ter vitalidade física, né? Jovialidade, mas a gente vai poder ganhar consciência, sabedoria. Para nós que passamos dos 60, aqueles nós poucos aqui, né, tudo jovem. Vejamos agora o que acontece com a curva anímica, é aquela cinza do quadrinho, né, do desenho. Também ela é ascendente, e à medida que os 3 sistemas amadurecem, também a alma vai desabrochando em suas qualidades, do pensar, sentir e querer, ou agir. Aos 21 anos, o eu agora não mais engajado na maturação dos órgãos, fica livre para a atividade mais consciente. A alma é portadora não só dos sentimentos nobres, mas também de cobiças, paixões e de seu lado mais instintivo animal.
por intermédio do eu, ela é trabalhada, purificada, enobrecida. Esse trabalho se processa em 3 grandes etapas, dando origem ao que Rudolf Steiner denomina alma da sensação, alma racional e da índole e alma da consciência. Então, dos 21 aos 42, de novo, temos fases. Fases onde o eu trabalha, né, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, no apoio do desenvolvimento da alma. Né? Vamos enriquecendo essa alma. Como veremos nos próximos capítulos, o desenvolvimento da alma racional e da índole, e mais ainda da alma da consciência, só é possível por meio do trabalho do eu. Esse empenho do eu para o enobrecimento cada vez maior da alma é o que chamamos de crescimento interior, amadurecimento psicológico ou anímico. Ele não se faz por si só, e sim pelo trabalho consciente do eu. Daí em diante, entende-se que, aos 42 anos, quando o maior declínio biológico começa a se fazer sentir, existem 3 possibilidades para o desenvolvimento anímico ou psicológico, conforme a figura 3, que estava ali atrás. A primeira é de acompanhar esse declínio físico, que é a linha, é o movimento C, né? A segunda, de tentar manter o rendimento máximo dos anos anteriores, é o B, cá está. Até que o organismo não mais aguente e advenha o estresse ou crise cardíaco ou outra crise mais grave que obrigue a uma parada forçada. A terceira possibilidade é de acompanhar no desenvolvimento anímico a ascensão da curva espiritual e deixar frutificar a parte mais espiritual da vida, ampliando cada vez mais a consciência à medida que o envelhecimento ocorre. Então, o que a doutora Gudrun está apresentando aqui? Após os 42 anos, né, que a gente já pôde experimentar a vida, a gente pode trabalhar mais essa alma no sentido de esse lado psicológico, né, e tomar isso para si mesmo, de não acompanhar o envelhecimento físico, porque senão nós vamos ser velhinhos chatos, né, de mal com a vida, né, focando nas perdas. Ou nós vamos tentar manter o máximo, né? Vamos lá. A Luana, vou chegando. Vamos aqui tentar manter o que tínhamos, até que nosso corpo diz, não dá para manter isso. Ou a gente acompanha a curva espiritual. O que faz a curva espiritual? Ela eleva, né? Ela traz mais consciência, sabedoria. Sabedoria vem daí, né? Faz sentido para vocês? Alguma pergunta? Se observarmos a biografia no sentido acima, poderemos compará-la a um dia. Pela manhã, chegamos desse desconhecido mundo da noite. Durante a noite, nosso elemento anímico e espiritual está mergulhado no cosmos, na origem. Nós nos encarnamos pela manhã, levando algum tempo até estarmos totalmente presentes em nosso corpo inteiro. Para isso, alguns precisam de um bom café, um cigarro, outros de uma ducha fria ou uma caminhada. Aos poucos, vamos chegando ao nosso corpo e isso corresponde àquela fase da vida em que rendemos o máximo, para depois, no final do dia, quando já nos sentimos cansados, irmos desligando
até nos desprendamos completamente e penetremos novamente no mundo do qual temos pouca consciência, o da noite. Assim, podemos também falar do amadurecer e do entardecer da vida. Na fase em que estamos entrando para a vida, a educação e o ambiente precisam contribuir para que o corpo se fortifique e se desenvolva sadiamente. É preciso que gradativamente ponhamos os pés no chão. O corpo saudável é a condição para que, mais tarde, tenhamos uma vida anímica espiritualmente harmoniosa. Na segunda metade da vida, especialmente após os 42 anos, será a maior consciência espiritual que contribuirá para a harmonia do todo, mesmo que o corpo já esteja afetado por doenças ou mazelas da idade. Um equilíbrio anímico e espiritual é premissa para o bem-estar físico. Na fase do meio, do desenvolvimento anímico ou psicológico, a maneira como nos relacionamos com os outros e a nossa relação com o mundo externo é fundamental para o bem-estar e a harmonia. Assim, existe a possibilidade de um desabrochar contínuo, físico, anímico e espiritual, e até o final da vida, podemos aprender de nossas vivências e experiências, mesmo que sejam dolorosas. Então, o que ele está falando? O desenvolvimento do corpo é a base, é o cálice, para que a nossa alma e o nosso eu, né, possam como é que eu vou dizer, plenamente, né, viver aqui na Terra, né, desenvolver aqui na Terra. Sem o corpo físico, nós não temos condição, né? Essa individualidade já não tem condição de se expressar. Precisamos do corpo, então precisamos cuidar dele. Ele é o cálice. E a alma é o cálice do eu, né? É o invólucro do eu. Então, precisamos olhar para isso. Como estão os nossas emoções, nossos sentimentos, como lidamos com isso? Como lidamos com essa intuição que vem do eu, essa força que vem do eu, né, dessa individualidade, né, para um caminhar, e esses instintos, desejos, né, que vêm desse interior, que muitas vezes, esse egoísmo que a gente tem, né, como equilibrar isso? E isso acontece nas relações, ele fala, nas relações. Relacionamento com os outros e a relação com o mundo externo. E criarmos essa harmonia. Oi, Flávia, oi, queridinha, não esqueci o nome da filha da Flávia. É Maria Fernanda. Maria Fernanda, oi, Maria Fernanda. Perguntas? Odília, eu vou aproveitar aqui e falar, né? Eu acho que é muito confundido. A gente estava falando dessa questão de precocidades, né? É confundido muito a independência com a autonomia, né? Enquanto a autonomia, essa criança aí conhecendo o seu próprio corpo, né? Despertando a plenitude desse corpo físico através da alimentação saudável, do movimento, muitas vezes é podado, né? Ah, não corre, senão você vai cair, senão você vai machucar. Então, essa criança é proibida de fazer coisas que ela precisa para ter essa autonomia, essa plenitude corporal, que é isso que ela precisa desenvolver nessa fase, confundida com a independência do que faz o que quer, né? E aí, coisas que ela não tem capacidade nenhuma de decidir, então os adultos acham que a criança tem que ser independente já, né? E então aí colocam de uma mesma forma autonomia e independência, né? E são coisas distintas mesmo, né? Perfeito, Flávia, perfeito. Não podemos confundir isso, porque a criança ela precisa desse direcionamento, ela ainda não sabe o que fazer.
Então, ela precisa desse direcionamento. E a gente está deixando solto. Então, como é que ela vai aprender, né, essas coisas? Bom, agora nós vamos entrar numa biografia. Espero que dê tempo de a gente ler em 20 minutos. E eu convido vocês a entrar nessa história. Quem é essa individualidade? O que ela conta? E só observar. Né? E depois a gente poder comentar uns instantes, assim, o que me tocou da história dessa pessoa. Né? Ela vai trazer algumas histórias ao longo do livro que nos ajudam a perceber, olha, essa individualidade, e como eu sou, né? Como é o outro. Né? Para dar início à apresentação das biografias, trago primeiramente a de uma pessoa mais idosa, para observarmos melhor o caminho de vida, percebendo como ele se estende tal qual o panorama à nossa frente. Biografia 1. Nasci em Portugal, numa pequena aldeia perto de Coimbra. Lá havia muito verde, muitas árvores, e não muito longe havia montanhas. Era um recanto bonito e calmo. Eu sou a terceira e tenho 2 irmãos mais velhos. Um, 3 anos mais velho, e o outro, 14 meses. Minha primeira lembrança está por volta do meu 2º aniversário, quando nasceu minha irmãzinha. Eu escutei gritos da minha mãe, que provavelmente estava em trabalho de parto. Meus irmãos estavam fora de casa e eu me senti muito sozinha. Subi numa cadeira para olhar pela janela e ver as montanhas e os cavalos. Aí vi no céu a Mãe Maria com um vestido vermelho e um manto azul. Eu me assustei muito e fugi. Quando, aos 68 anos, voltei àquela casa, vi exatamente aquela cadeira e aquela janela e senti um arrepio. Consegui visualizar a imagem daquela época. Após 3 anos, nasceu mais uma irmã. Quando eu tinha 3 anos, meu pai perdeu todos os seus bens. Nós mudamos para a casa dos meus avós em Aveiro. Meu pai resolveu emigrar para Salvador, na Bahia. Na época, eu tinha 4 anos. Logo em seguida, minha mãe, que estava novamente grávida, meus 4 irmãos e eu, viemos também para a Bahia. Ali, em uma semana, minhas irmãs morreram de uma disenteria bacilar por terem tomado água contaminada. Uma semana depois, nasceu minha outra irmãzinha, da qual mamãe estava grávida. Com ela, como ela estava cercada de todos os cuidados, para compensar a perda das outras 2 filhas, eu ficava com bastante ciúmes. Quando eu tinha 5 anos, a família toda se mudou para o Rio de Janeiro e lá tudo era difícil. Como minha mãe vivia adoentada, resolveu voltar para Aveiro com os 4 filhos para a casa de meus avós. Meu pai permaneceu no Brasil, trabalhando em representações comerciais. Algum tempo depois, ele se mudou para São Paulo. Aveiro é uma cidade muito bonita e limpa, com muitas flores. É atravessada pelo braço de um rio, o que para nós 5 era uma grande atração. Passavam muitos barcos e navios enfeitados com desenhos. Era uma vida muito colorida. Meus irmãos frequentavam o ginásio e eu fazia o curso primário num colégio de freiras. Após 4 anos, entrei para uma outra escola de freiras, na qual aprendi um bom português e trabalhos manuais. Com 11 anos, adoeci. Tive paratifo. Meu pai, nesse interim, havia fundado uma fábrica de cerâmica. Mais tarde, comprou uma fábrica de filtros que limpavam e esterilizavam água. É interessante como uma experiência negativa do destino, a perda das 2 filhas por causa da água poluída,
reverteu-se numa atividade profissional nova e positiva. Em Aveiro, minha vida era um tanto triste, pois minha mãe desviava toda a sua atenção para minha irmã e eu me sentia deixada para trás. Hoje entendo que essa irmã foi a salvação de minha mãe, que havia perdido as outras 2 filhas. Depois de 6 anos, voltamos para o Brasil, mas desta vez diretamente para São Paulo. Na época, eu tinha quase 12 anos e meu pai já possuía, então, a fábrica de filtros. Aos 12, eu tive minha primeira menstruação. Fui para um colégio de freiras, o São José, para repetir a 4ª série. Dessa época escolar não guardei boas lembranças. Sentia-me rejeitada, estranha e posta de lado. Meu sotaque português era motivo de caçoada das colegas. Na aula de história, a professora sempre falava mal dos portugueses. Eu ficava muito aborrecida e recriminava meu pai por ter me tirado de Portugal. Secretamente fazia planos para voltar para lá. Nessa fase, eu me voltei muito para dentro de mim, tornando-me tímida e fechada. Com 14 anos, comecei um curso de secretariado. Queria tornar-me secretária. Minha mãe trabalhava numa casa comercial. Quando eu estava com 16 anos, ela fundou uma loja para os filtros d'água, onde eu comecei a trabalhar todas as tardes. De manhã, estudava inglês e piano. Pouco tempo depois, já me tornei responsável pelo caixa, pela contabilidade e pelo secretariado da loja. Nessa época, eu me sentia útil e muito feliz, dedicando-me totalmente ao trabalho. Tinha também minha independência financeira. Mais ou menos aos 18 anos, fiz com meus pais e irmãos uma longa e bonita viagem para Portugal. Era uma grande alegria rever os parentes e os lugares de minha infância. Ao voltar, retomei meu trabalho e meus estudos. Recebia meu salário, tinha uma sensação de independência, podendo comprar o que quisesse, geralmente artigos importados. Sentia-me feliz e importante. Ao mesmo tempo, percebi um grande vazio em minha vida que me tornava tristonha. Em algum lugar me sentia superficial, vazia e inútil. Eu gostava de ajudar e ter a sensação de que alguém precisava de mim. De vez em quando, viajava com meu pai para o Rio de Janeiro, onde tínhamos uma filial. A vida familiar continuava. Meus irmãos se casaram e já nasceram os primeiros sobrinhos. Só aos 25 anos encontrei o homem que mais tarde se tornou meu marido, dando um novo sentido à minha vida. Não fiquei apaixonada, mas senti uma grande simpatia e admiração por ele. Aos poucos se desenvolveu um amor profundo, consolidado e bonito. Contudo, casei-me somente aos 28 anos. Justamente no dia do meu casamento, meu pai estava viajando e teve um derrame. Nesse ano, ele viajou mais uma vez para Portugal e morreu quando eu tinha 29 anos, na casa dos meus avós em Aveiro, onde foi enterrado. Minha vida decorria entre trabalho e lar. Eu admirava a inteligência de meu marido, seu caráter, sua maneira de trabalhar, sua moral. Ele era muito bondoso, mas também muito ciumento. Aos 31 anos e meio, eu tive uma infecção intestinal com mais de 40 graus de febre. Então, tive o mesmo sonho que tivera durante minhas doenças infantis, sarampo e paratifo. Sonhei que subia e chegava no céu. Lá, um velho de barba, São Pedro, veio ao meu encontro e me abriu as portas celestes. Tudo era maravilhoso, tons de música, flores brancas.
Também Santo Antônio vinha ao meu encontro. Foi inesquecível e tão belo. De repente, alguém me disse que eu ainda não poderia ficar ali, que precisava voltar. Gritei e despenquei rapidamente, cada vez mais depressa, caindo no arame farpado e ficando todo ensanguentado. Desde os 6 anos de idade, esse sonho acontecia, sempre com os mesmos detalhes. Acordei. A partir daí, a cada vez que acordava, eu ficava apavorada e com medo. Passei, depois da doença, algumas semanas na casa de minha mãe até me recuperar. No mesmo ano, estando eu com 32 anos, meu marido teve uma espécie de polineurite e precisou submeter-se a uma punção de medula. Demorou até que se fizesse o diagnóstico certo. 3 anos depois, ele, ainda sem diagnóstico, começou a frequentar sessões espíritas e a experimentar de tudo. Os médicos pensavam que ele estivesse com reumatismo infeccioso, mas todos os exames resultavam negativos. Nessa ocasião, veio ao Brasil o Dr. Alexandre Leroy, médico antroposófico português, da Ita Wegmann Clinic, em Alzenheim, Suíça, para dar palestras e suspeitou que se tratasse de esclerose múltipla, o que foi confirmado. Durante 15 anos, meu marido sofreu dessa doença e com ela surgiu a tarefa que eu tanto desejei para mim, a de cuidar de alguém e ser útil. No meu 36º ano de vida, viajamos à Suíça para ficar algum tempo no Ita Wegmann Clinic. Encontramos lá pessoas importantes e começamos com o estudo da antroposofia. Aos meus 37 anos, passamos ainda alguns meses na casa dos meus avós, em Aveiro, e só depois retornamos ao Brasil. Meu marido já necessitava de cadeiras de roda. Em São Paulo, ele continuou com o tratamento antroposófico, agora também com massagens e euritmia curativa. Aí embaixo no rodapé, euritmia é a arte antroposófica do movimento, podendo ser artística, curativa ou pedagógica. Seu estado era variável, ora melhor, ora pior. Enquanto eu cuidava dele, sentia que havia passado por profundas modificações. Entre nós se estabeleceu um amor espiritual tão profundo que nunca terminaria. De manhã eu cuidava de meu marido e à tarde trabalhava. Nesses 15 anos, ele foi um instrumento de minha purificação, de minha elevação e crescimento espiritual. Não me sentia mais inútil, infeliz ou vazia. Interiormente estava em harmonia, e a forte relação com meu marido ultrapassou a morte, protegendo-me e guiando-me até hoje. Aos meus 43 anos, minha mãe viera morar conosco. Um ano mais tarde, meu marido e eu estivemos juntos numa fazenda de parentes. Meu marido passou mal e não mais abandonávamos a casa. Um ano mais tarde, meu sobrinho de 19 anos morreu num acidente de automóvel. Meu marido e eu fomos padrinhos de casamento de outro sobrinho. Um outro deles substituiu meu marido no altar. Eu estava com 47 anos quando minha mãe começou a ter perturbações cardíacas. Além disso, minha empregada, que já estava há anos conosco e que já havia tratado de meu marido em sua infância, ficou com flebite, tendo que ser operada das varizes. Acabei, então, tendo que cuidar de 3 doentes. A paralisia de meu marido progredia e ele acabou falecendo quando eu estava com 48 anos.
Ficamos juntos por 22 anos e ele era meu melhor amigo. Após a morte de meu marido, atirei-me no trabalho. Montei várias filiais que somaram 4 grandes lojas, as quais eu tinha de administrar. Porém, a partir dos 56 anos, comecei a delegar as lojas e finalmente aprendi a dar mais autonomia aos outros. Eu adoro o contato com clientes. À noite, eu ia para casa onde morava sozinha. Eu me sentia um tanto preguiçosa e bem estabelecida. Não queria sentir-me inútil, queria achar uma tarefa. Havia 9 anos que trabalhava sem férias. Gostaria ainda de viajar para a Suíça e Portugal, o que, aliás, só aconteceu aos 66 anos, quando, depois de 30 anos, resolvi visitar na Suíça a clínica de Alzheimer, aproveitando para visitar o Goetheano com a famosa escultura de Cristo em madeira, o representante do ser humano, segundo Rudolf Steiner. E aqui no rodapé, o representante da humanidade é uma escultura entalhada em madeira pelo próprio Rudolf Steiner, retratando a atitude crística moderadora entre 2 poderes espirituais opostos, Lúcifer e Ahriman, ou seja, a extrema alienação do mundo e o extremo materialismo. Essa imagem vocês podem encontrá-la na internet. É só procurar o representante da humanidade, né, do Goetheano. Aliás, desde o primeiro contato na Suíça, eu estudava antroposofia e, juntamente com meu marido, frequentava a comunidade de cristãos, que é um movimento religioso cristão com base nos princípios da antroposofia. Existem bastante nos grandes centros, existe sempre pelo menos um. Na volta, passei em Portugal e pernoitei na casa da minha infância. Voltando ao Brasil, decidi vender a última loja. Afinal, eu trabalhara ininterruptamente de 1960 a 1988, portanto, 28 anos. A loja foi entregue a um dos sobrinhos, que acabou montando uma loja em São José dos Campos, a qual, porém, fechou depois de um ano. Em São Paulo, vendi minha casa, que havia sido assaltada 2 vezes, e fui viver num apartamento. No final do ano, eu já estava com 68 anos e passei a sofrer de pressão alta. Nos anos anteriores, depois de fechar a loja, eu respondia financeiramente por um cego, o que me deixava bem feliz. As dificuldades financeiras dos anos entre 90 e 92 se tornaram cada vez maiores e eu vivia retirada no apartamento. Nos fins de semana, muitas vezes, eu passeava com minha irmã numa fazenda no interior. Essa foi a autobiografia, né? Aos 74 anos, a autora da autobiografia resolveu mudar-se para o interior, onde vive com sua irmã também viúva. A falta de contato com a antroposofia e com a comunidade de cristãos tornaram-na bastante depressiva. Eu vou deixar para vocês lerem essa visão geral resumida da biografia 1, né? Esse é o primeiro exemplo de um trabalho biográfico, né? Ela contou sua história, né? E a doutora Gudrun fez esse resuminho. 2 anos, o que foi relevante? Fatos relevantes. Aos 2 anos, a primeira lembrança. Aos 3 anos, o pai se muda para o Brasil, né? Então, ela contou a história, mas tem um resumo, né? Fatos, os fatos, que ordenam, né, a história de vida, né? Comece a pensar sobre isso, né? Aproveitem a leitura do livro e comecem a fazer esse trabalho consigo mesmo. Esse é um convite que eu faço, né?
E no próximo encontro a gente inicia com a biografia 2. Eu vou encerrar aqui a gravação.